Afinal, o presidente Cyril Ramaphosa foi aos Estados Unidos da América para negociar a compra de gás, porque o fornecimento de gás de Moçambique deverá reduzir entre 2026 e 2028. Saiba mais porquê daqui a pouco. O que aconteceu na reunião entre o presidente Donald Trump e o presidente Cyril Ramaphosa, que discutiu o genocídio branco? Investment matters. So the issues that concern you as the United States, those are all deaths. Yeah. Mas os dados mostram que em 2024, mais de 26 mil homicídios na África do Sul aconteceram e apenas 8 eram de agricultores. Afinal, a polêmica de Kill the Boer, a canção sul-africana, é violência? The farmer! Kill the Boer! The farmer! Brr, pá! Pá! Brr, pá! Vamos saber daqui a pouco o sul-africano. Was forever against the killing of civilians. Mas o caso de 59 agricultores brancos como refugiados em 2025 levanta críticas no Senado americano. During the apartheid era in South Africa, did the United States establish a special program to allow South African blacks who were treated as second-class citizens in the apartheid program, a special program so they could claim refugee status in the United States? No, because I was probably in 9th grade or 8th grade at the time. Yeah, well, then I don't expect you to know. I'll just tell you, never. Como é que o governo de Ramaphosa, que inclui jovens, mulheres e até pessoas de partidos na oposição, como ministros, funciona? Esta edição está imperdível. Bom, sem demoras, vamos então falar sobre a reunião no Salão Oval entre o presidente Trump e o presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul. Isto fez manchetes, não pelos motivos mais agradáveis. Trump fez várias alegações, a maioria delas falsas, que circulam em espaços de extrema-direita há anos. Veja que realmente aconteceu na base de verificações de factos feitas pela Reuters e BBC. Primeiro, o chamado genocídio branco é uma teoria de conspiração pura e simples. A África do Sul enfrenta níveis elevados de criminalidade, é verdade. Mais de 26 mil assassinatos foram registrados em 2024, mas apenas 44 deles estão ligados à área agrícola. Apenas 8 eram vítimas de agricultores. A maioria das vítimas dos crimes violentos são sul-africanos negros e não brancos, não é? De seguida, Trump afirmou que o governo sul-africano está a tomar as terras de agricultores brancos à força e também não é verdade. A reforma agrária faz parte do combate a injustiças históricas, mas não houve apreensões violentas de terras na África do Sul. A lei aprovada em janeiro permite a expropriação sem indemnização em casos excepcionais, mas nem sequer foi utilizada, né? E qualquer processo deve passar primeiro por uma negociação. Bom, depois veio a canção Kill the Boer, né? Trump usou isto como uma alegada evidência de incitação à violência, mas os tribunais sul-africanos já decidiram sobre isso e é cântico da era de libertação, um discurso, e não um discurso de ódio, né? E o comentário feito pelo antigo presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, no Dia da África, é muito interessante. That thing is a chant. Is a chant. It was a chant during the days of struggle. And chants of that kind in our tradition, in the African tradition, you don't take it literally. At the TRC, to illustrate the point, I sang the song, it's a chant, it's a, so you sing, it's a, you don't mean that. You don't mean I'll never go to Zululand because my mother died there. It's a chant. It's when you say kill the farmer, kill the boy, whoever. The ANC policy was forever against the killing of civilians. You chant, kill the boy, kill the farmer. There's no MK soldier who's going to go and kill a farmer. A poor kill a farmer. No. It's a chant to motivate people. It was never taken literally. Muito interessante.
Bom, Trump também mostrou o vídeo de cruzes brancas, dizendo que eram túmulos de agricultores assassinados, e na verdade eram filmagens que foram feitas no protesto de 2022, 20, no caso, 2020. E neste momento muitas pessoas se mobilizaram, tanto brancos e negros, para poder protestar contra a onda de violência. E depois as imagens que insinuaram um conflito na África do Sul, mostrando imagens de Goma, da República Democrática do Congo. Bom, a África do Sul enfrenta elevados níveis de criminalidade, isto é verdade. Mas isto não tem origem necessariamente a discriminação racial ou a limpeza étnica que está a ser propagada. Na verdade, faz parte de um legado profundo e doloroso. E se calhar você que é mais novo não perceba. Os sul-africanos brancos, que constituem aproximadamente 8% da população, mantêm a presença dominante no setor empresarial. Em 2022, ocupavam 65% ou quase 66% dos cargos de gestão de todo o setor privado. E, por outro lado, os sul-africanos negros, que representam 80% da população, ocupavam apenas 13,8%, quase 14% destes cargos. Então, esta é uma demonstração de que a desigualdade pende negativamente para o lado dos negros. Os dados indicam também que aproximadamente 66% de jovens negros africanos vivem em pobreza em comparação a 4% de jovens brancos. Mas posso dizer que as raízes da criminalidade atual estão profundamente ligadas ao passado, e eu dizia, se você é mais novo, provavelmente não entenda isto. O apartheid durou desde 1948 a 1990 e não foi apenas um sistema de segregação legal, foi um regime de violência institucional, trauma, desumanização contra os negros sul-africanos. Comunidades inteiras foram expropriadas, brutalizadas e também foram momentos muito críticos de fome e escassez, principalmente para comunidades negras. Até o dia em que houve a voz da libertação. Fellow South Africans, I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. Mas os danos psicológicos estruturais deixados para trás não desapareceram com a democracia. My name is Raymond. I'm 41 years old now. My father's name is Edward Sunis. I was 6 years at the time that I lost my father. I don't get that love that a mother and father must give you. This was very hard for me. I was struggling, and I was be a father and a mother to myself. Nobody was there for me. Ek as iemand wat my regtig explain het wat het regtig eintlik aangegaan het. I was very scared and I didn't know what to do. Toe ek nou in die gang violence ingekom, begin beklei en toe begin ek mes te steek ook. O trauma continua presente nos lares, nas comunidades, e isto toca profundamente a nação sul-africana. E num poderoso documentário da BBC que eu recomendo vivamente, a história de um antigo assassino e as suas vítimas foi revelada com muita sensibilidade em relação a o que o apartheid significou para essas famílias e a frieza de quem matava, né? Esta história de exclusão e trauma mostra a segregação racial de uma forma clara e que não tem nada a ver com
o que neste momento está a ser propagado, né? Neste contexto não significa justificar a violência, mas sim um quadro completo moldado por injustiça, dor, resiliência e uma luta que continua até Mandela hoje. became the first black president of South Africa. Crime just started getting worse and worse. Now, you dare not walk up Oxford Street. You're going to be robbed. There's no two ways about it. Go and look at the court records. It's mostly blacks. I mean, look at here. How many whites do you spot here? 1, 2, 3. À medida que o país avança, a sua maior força reside em encarar estas verdades, né, de forma honesta e com dignidade. E eu acho que a África do Sul está a fazer isto muito bem. Né? Eu gosto da diplomacia e liderança de Ramaphosa, não só por causa dessa situação nos Estados Unidos. Claro, obviamente que ele não é perfeito, há escândalos, questões de transparência, ok? Mas repara neste governo de unidade, composto por diferentes partidos. Um dos membros é o ministro da Agricultura, Steen Yusey, não sei se pronuncia bem, da Aliança Democrática, que estava na delegação de Washington. Gosto também do equilíbrio do género deste governo, também inclui não só jovem, mas também mulheres. Veja, por exemplo, a ministra da Educação Básica, que é uma jovem, considero 35 anos como jovem. E gostei também da apresentação da senhora Zingizwa Lozi, na sala oval, a falar eloquentemente entre os empresários. For survival and living. But lastly, for me, President, is also the issue of the crime statistics. There is no doubt about it that we are a violent nation, you know, for a number of reasons, and we are not condoning anything. But also, if you go into the rural areas where black majority are, you would see women, elderly, being raped, being killed, being murdered, and these are black elderly women that would be found throat slits, raped multiple times, and all of that. And the problem in South Africa, it is not necessarily about race, but it is about crime. Este é um exemplo clássico de que vale a pena apostar numa liderança feminina competente. Né? E Ramaphosa ainda consegue sorrir em momentos difíceis. Well, we are a sovereign country and we are a very proud nation, and we preserve our sovereignty, and we will always do what is best for South Africa first. E há pormenor interessante, ele respeita os jornalistas, mesmo quando estes fazem perguntas desagradáveis. You're not being humiliated, Mr. President, a Zelensky moment? Cyril Ramaphosa, the man, is he prepared? Well, South Africans are never humiliated, are they? South Africans always go into everything holding their heads high. So we are not... You, Mr. President. Me? Yes. Are you prepared? Cyril Ramaphosa, the individual, the negotiator. Are you talking about golf? We're going to have a very good meeting. Yours or Donald Trump's? I mean, this could come down to your personal relationship. Donald Trump is known to be a transactional president. He doesn't like to be beaten on the golf course either. Are you ready to navigate those waters? I also don't like to be beaten on the golf course. E ligado a este debate, este ano a administração de Trump aprovou o Estatuto de Refugiados para 59 agricultores brancos sul-africanos que já estão nos Estados Unidos e que dizem estar a ser perseguidos na África do Sul. Os críticos notaram que isto se alinhava com uma narrativa não fundada de genocídio branco e que ocorreu numa altura de admissões ou expulsamento, né? Foram expulsos, né,
refugiados da África subsaariana, da América Latina, etc. E o Senado dos Estados Unidos, como o senador Markle, questionou publicamente o secretário de Estado, Marco Rubio, que tinha apoiado esta medida, perguntando por que é que as medidas, ou seja, por que é que os candidatos brancos eram priorizados, enquanto outros que fugiam da guerra e da pobreza eram negados. Não é? Isso só para ver que não podemos generalizar as decisões de um determinado país. Há também vozes críticas dos seus determinados países. To come in as refugees to the United States. We've allowed special programs for people being persecuted for their religion, Soviet-era Jews. We've allowed special programs for people fleeing from communism, Cuba, Vietnam, the Soviet Union. We've never allowed a special program to allow Africans into the United States in an expedited refugee status until now. Afrikaner farmers living in a nation governed by a government of national unity that includes the main Afrikaner party. And actually, an even more right-wing Afrikaner party is also included in the coalition government. Now, would you agree with me, Mr. Secretary, that if we're interpreting the statutory phrase, a well-justified fear of persecution, we should try to do that in an even-handed way? I think we should try to do that in the interest of the national security of the United States. So okay, I agree with you too. We should. Should we try to do it in an even-handed way? So for example, should we say, if you're persecuted on the grounds of your religion, we'll let you in if you're a Christian, but not if you're a Muslim? I think that the United States has a right to allow into this country and prioritize allowance of who they want to allow to come in. But I think but I'm going to ask you, what, so a well-justified fear of persecution? Yeah, they thought that their farms were being burned down and they would be killed. I think that's a pretty... It says you are entitled to entrance as a refugee if you demonstrate a well-justified fear of persecution. No, you're not entitled. So can you have a different standard based upon the color of somebody's skin? Would that be acceptable? Well, I'm not the one arguing that. Apparently you are, because you don't like the fact that they're white, and that's why they're coming. I'm just asking you to say that that would be unacceptable. Well, no, I would say that the United States... a very easy thing to say. The United States has a right to pick and choose who they allow into the United States. Even based on the color of somebody's skin. You're the one that's talking about the color of their skin, not me. These are people whose farms were... Uma das razões mais importantes pelas quais a África do Sul negociou nos Estados Unidos é a diversificação das fontes de energia, no meio da diminuição do fornecimento de gás de Moçambique. Né? A África do Sul enfrenta uma grave crise energética e está a chegar mais depressa do que muitos esperavam. É que durante anos o país dependeu do gás natural que foi extraído de Moçambique, tem sido extraído de Moçambique, mas agora esse fornecimento está a esgotar. E os alarmes já estão a começar a soar. Mas por que esta crise? Não é? Que os campos de gás de Panda e Temane, em Moçambique, geridos pela Sasol, têm sido a espinha dorsal do fornecimento de gás industrial da África do Sul. Mas eis o problema, não é? Estes campos estão a esgotar-se e a produção deverá cair drasticamente entre 2026 e 2028, dizem as fontes de mídia sul-africanas. A Sasol chegou a afirmar que poderá interromper o fornecimento de gás à África do Sul em meados de 2027. Isto é um grande problema, especialmente porque este fornecimento gera mais de 13 mil empregos diretos e as indústrias dependentes de gás em geral representam 5% do produto interno bruto da África do Sul. Muito sério. Bom, quais são as propostas? O ministro da Eletricidade e Energia, Kuzentso Ramon Kopa, não sei se pronuncio bem, chamou aquilo que realmente a crise é iminente, o precipício de gás estava próximo e se nada mudasse, isto iria desencadear num golpe econômico afetando potencialmente 70 mil empregos e centenas de milhares de milhões de rands em atividades econômicas. O governo, especialistas alertam que se não se agir agora, vai-se caminhar para um desastre. Qual é que é o plano que os Estados Unidos ou que a África do Sul está a pensar em seguir? Bom, há uma proposta principal que é comprar 75 a 100 milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito, GNL, chamado LNG em inglês, aos Estados Unidos,
e durante os próximos 10 anos. Isto representa cerca de 9 a 12 mil milhões de dólares ao longo do período todo. Não é? A ideia é diversificar o fornecimento sem abandonar completamente Moçambique. Atenção, não é? Não estamos a dizer que há de romper o acordo. Não é? O acordo inclui também um incentivo comercial, como cotas isentas de impostos para exportação de veículos, peças automóveis, aço, alumínio na África do Sul, para os Estados Unidos e, além disso, há conversações sobre cooperação em tecnologia de gás, incluindo fracking. Né? Construir para o futuro. E para o futuro, comprar LNG não chega. A África do Sul está a considerar investir em infraestruturas, como terminais de importação de LNG em Richards Bay, Durban, e Matola, Moçambique. Né? Estes poderão estar prontos provavelmente entre 2026 e 2027 e oferecendo novos pontos de entrada para gás importado refere-se à empresa sul-africana. E internamente, existe potencial de gás? Bom, a região de Karoo e até as reservas offshore seriam uma solução, mas há preocupações em relação a custos e questões ambientais. Não é? Portanto, sim, a crise em gás é real, mas é também um alerta. A África do Sul tem a hipótese de repensar o seu futuro energético e trabalhar com diferentes parceiros, e não exclusivamente Moçambique, como anteriormente vínhamos observando.